Rádio Assunção Cearense. Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa, o blog do Edson Silva na Rádio Assunção Cearense, dizendo que a Assembleia Legislativa Cearense vai ter o seu próprio diário oficial. Hoje, a Assembleia publica todos os seus atos no Diário Oficial do Estado. Geralmente não chega a uma página do Diário Oficial do Estado, mas a Assembleia, mesmo assim, com pouca publicação, quer ter o seu próprio Diário Oficial. E não é nada mal, pode ter e deve ter realmente. Só que para isso, ela vai ter que manter uma estrutura que vai funcionar muito pouco para atender às suas necessidades. Os atos da administração pública, quer sejam do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário, todos eles, todos os atos, seja um simples contrato de uma pessoa para prestar serviço, seja a compra de um bem bastante valioso. Todo ato da administração pública, no Executivo, no Legislativo e no Judiciário, tem que ser publicados. É a obrigação do texto constitucional que manda dar publicidade a todos os atos públicos. O Tribunal de Justiça, que é o Poder Judiciário, tem o seu próprio diário, é o Diário da Justiça. O Tribunal Regional Eleitoral tem o seu diário, o Tribunal de Contas do Estado tem o seu diário. E agora a Assembleia vai ter o seu próprio diário oficial. Bom, pode ser uma notícia boa, com certeza não é uma má notícia, mas a má notícia é que o presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, quer acabar com a FUNCAP. A FUNCAP é a fundação que garante apoio financeiro à pesquisa no estado do Ceará. Ele apresentou uma proposta de emenda à Constituição, mudando o texto do artigo 258 da Constituição Estadual, que atualmente diz: o Estado manterá uma fundação de amparo à pesquisa científica e tecnológica, atribuindo dotação mínima correspondente a 2% da receita tributária como renda de sua administração privada. O que é? O Estado do Ceará tem a obrigação, desde a publicação da nossa Constituição, em outubro de 1989, de investir 2% na pesquisa científica e tecnológica. Ele não o faz. Todos os anos, e neste ano não foi diferente, o Tribunal de Contas do Estado, ao examinar a prestação de contas encaminhada pelo governador referente ao ano anterior, os conselheiros do Tribunal de Contas, quem primeiro levantou essa questão foi o conselheiro Alexandre Figueiredo, protestam contra o fato de o governo não investir praticamente nada, quanto menos os 2% do orçamento na pesquisa. Este ano, repetindo, não foi diferente. O governo foi criticado por não ter aplicado os recursos na pesquisa. E agora, o deputado Evandro Leitão
apresentou uma emenda à Constituição com o apoio de alguns deputados, todos seus aliados lá na Assembleia Legislativa, para acabar com esta obrigação do Estado. No fim de semana, em alguns grupos de conversa no WhatsApp, várias críticas foram feitas a essa emenda, mas as pessoas não sabiam quem era o autor, ou quem é o autor da emenda. E o próprio Evandro Leitão, num desses grupos de WhatsApp, veio com uma nota dizendo que a Assembleia não votaria esta emenda constitucional este ano, porque a Assembleia prima pelo diálogo e quer que aconteça uma ampla discussão sobre esse tema. Até a governadora Isolda Sela veio a público, através de suas redes sociais, dizendo que não foi o Estado que defendeu o fim da FUNCAP. Nós fomos atrás e encontramos o texto da proposta de emenda constitucional, cuja primeira assinatura é do deputado Evandro Leitão. A emenda constitucional quer alterar 2 artigos da Constituição Estadual. Primeiro, o parágrafo único do artigo 210 e o caput, a cabeça, que é o centro dessa discussão, do artigo 258 da Constituição do Estado. Segundo o texto proposto pelo deputado Evandro Leitão, o Estado do Ceará manterá uma fundação de amparo à pesquisa para o fomento das atividades de pesquisa científica e tecnológica e atribuirá à função Ciência e Tecnologia do Orçamento Geral do Estado a dotação mínima correspondente a 2% da receita tributária. Lendo-se assim rapidamente, dá a ideia que não tem nenhuma alteração no texto atual, mas é significativa a alteração, porque no texto atual diz que esses 2% é exatamente para a fundação que já existe, não a função, que o governo pode utilizá-la ou não. O certo é que essa emenda constitucional deveria já ser votada hoje ou amanhã, na primeira sessão ordinária da Assembleia. Mas essa discussão, iniciada pelos reitores de todas as universidades públicas no estado do Ceará, as universidades estaduais ou a do estado do Ceará e as universidades federais. Graças a esse movimento, foi suscitada a votação dessa emenda constitucional. A Justiça determinou a realização de novas eleições para a mesa diretora da Câmara Municipal de Maracanaú, município na região metropolitana da capital cearense, sob a alegação de que o presidente eleito Demir Peixoto, cujo nome oficial é José Valdemir Gomes Peixoto, já havia presidido a casa em 2 oportunidades e a Constituição só permite uma reeleição na legislatura. Na verdade, ele passou já quase 4 anos comandando a Câmara Municipal de Maracanaú na legislatura passada. Agora é uma outra legislatura
E o entendimento dos tribunais é que, em uma outra legislatura, não acontece reeleição. Está no noticiário policial do Estado de hoje. Atenção, estou falando de uma notícia policial, não é política. A informação de que, por excesso, atenção, por excesso de prazo, a Justiça decidiu relaxar a prisão de 14 pessoas presas na Operação Blackout 7, deflagrada em 14 de outubro passado, e que visa combater o tráfico de drogas nos bairros do Cais do Porto, Mucuripe, Serviluz e Vicente Pinzon. Até o momento, o Ministério Público, o autor privativo da ação penal pública, não apresentou denúncia referente aos crimes imputados àquelas pessoas que estavam presas e foram liberadas pelo juiz da Vara de Delitos de Organizações Criminosas. Não é uma boa notícia para o Ministério Público Estadual. Significa dizer que, nesse campo, os promotores de justiça não estão sendo diligentes como deveriam ser. Não tem sentido ser concluído um inquérito que foi instaurado em outubro e até agora não ter sido feita a denúncia, que pode ser uma denúncia até não muito completa, porque a qualquer momento, antes da defesa prévia, ela pode ser editada. O Ministério Público poderia ter feito a denúncia e, posteriormente, editava esta denúncia. É uma situação que o Procurador-Geral de Justiça deve satisfações à sociedade cearense. Mas não é só de notícia ruim que vive o Ministério Público Estadual. Há uma notícia boa, muito boa, sobre a atuação de alguns integrantes do Ministério Público cearense, que diz respeito ao percussiente relatório que o grupo que desnudou a realidade da Coelce, a distribuidora de energia elétrica no estado do Ceará, encaminhou para as diversas autoridades do estado, para a senhora governadora do estado, para a presidente do Tribunal de Justiça do estado, para o presidente da Assembleia Legislativa do estado e para outros setores da administração pública estadual. É um libelo acusatório que a Coelce não tem como defender-se. Uma empresa que lucra absurdamente aqui nos seus serviços. Ela deve ter lucro. A empresa é para ter lucro. Ela não tem a obrigação de prestar serviço gratuito. Ninguém tem a obrigação de prestar serviço gratuito. Até mesmo o poder público. Ele é remunerado para prestar o serviço público. Mas o lucro da Coelce no ano passado foi exorbitante. Para as pessoas que entendem de balanço das empresas, a Coelce lucro líquido, quer dizer, o que os seus sócios
puseram no bolso, depois de tirar todas as despesas de execução dos trabalhos. Quase a metade do seu capital social. A Coelce lucrou quase R$ 500 bilhão no ano passado. E a conta de luz continua exorbitante para todos nós cearenses. O presidente Lula, presidente eleito e diplomado, ontem, domingo, voltou a conversar com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sobre a tramitação da PEC da transição, que garante recursos do orçamento da União para pagamento do auxílio ao pessoal do Bolsa Família já a partir de janeiro próximo, sem que essas despesas estejam ou sejam incluídas no teto de gastos estabelecidos pela Constituição Federal. Acontece que logo após o anúncio desse encontro entre Lula e Arthur Lira, veio a informação da decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, que praticamente torna desnecessária a aprovação da PEC, conforme relata o jornal Valor Econômico, seguindo a linha de todos os principais jornais do país. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. O Valor Econômico destaca que Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, autorizou neste domingo o relator do orçamento, o senador Marcelo Castro, do MDB, a incluir na peça de 2023 os gastos necessários ao pagamento do Bolsa Família de R$ 600, como os aliados do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vinham tentando por meio da PEC da transição. A informação é da jornalista Malu Gaspar, colunista do jornal O Globo. A liminar de Gilmar Mendes foi concedida na noite deste último domingo, atendendo a um pedido da Rede Sustentabilidade, que argumentou que o Bolsa Família está incluído no mínimo existencial garantido pela Constituição a todos os brasileiros, segundo a apuração da colunista. O despacho determina que seja garantido por crédito extraordinário o valor necessário para continuar o pagamento do Bolsa Família, que, segundo a previsão do próprio Marcelo Castro, seria de 80 bilhões. Na prática, a decisão fornece a Lula um plano B para continuar pagando o benefício sem ter que brigar no Congresso Nacional pela aprovação da PEC da transição. Essa decisão do ministro Gilmar Mendes, sem dúvida, é uma intromissão indevida, embora, lamentavelmente, o ministro tenha sido provocado por um senador da República representando uma das agremiações partidárias. Não tem o Supremo Tribunal Federal que intervir na elaboração do orçamento da União, do orçamento do Poder Executivo e do Poder Legislativo. O Poder Legislativo não pode intervir no orçamento do Poder Judiciário. O orçamento do Poder Judiciário é praticamente imexível, como dizia um dos ministros que passaram aqui na República. O Poder Legislativo não pode alterar, tirar uma dotação atribuída pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o responsável pelo Poder Judiciário, porque o Poder Legislativo pode mudar o orçamento. Não. O orçamento do Supremo Tribunal, do Poder Judiciário, não pode sofrer alteração. Do mesmo modo, entende-se que o Supremo Tribunal Federal não tem o direito, o dever, a competência
de intervir, dizer que o relator do orçamento inclua montante X na dotação X, como crédito extraordinário ou como crédito especial. Isso é competência do Legislativo, mas isso diz respeito à fragilidade do nosso universo político. Nós não temos lideranças políticas para dizer ao Supremo, com a devida vênia, de que ele fique no lugar dele, que o Legislativo tem a sua função e o Executivo tem a sua outra função. Quando o Legislativo extrapolar que ferir a Constituição da República, aí sim cabe a interferência do Supremo Tribunal Federal, porque são os ministros do Supremo Tribunal Federal o guardião da nossa Constituição. Agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Bom dia, Edson. Bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira, ouvintes da Rádio Assunção Cearense e internautas do blog do Edson Silva. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos sobre o ano judiciário. O TSE realiza sessão de encerramento de 2022 nesta segunda-feira. A cerimônia, comandada pelo ministro Alexandre de Moraes, irá trazer um balanço das atividades realizadas neste ano, bem como do pleito ocorrido em outubro. Em 16 estados, os tribunais regionais eleitorais ainda têm processos por crimes comuns conexos a eleitorais a serem julgados. Mato Grosso do Sul é o estado que mais habilitou zonas eleitorais para fins da Resolução 23.691, com 6. O maior colégio eleitoral do país, São Paulo, bem como o estado do Ceará, aqui no Ceará, o TRE, especializou apenas 2 ações. O Tribunal de Contas da União aponta meios indevidos para acessar dados fiscais nos controles da Receita Federal. O relatório também analisou sistemática de compartilhamento de informações entre os 2 órgãos, bem como ritos, procedimentos e controles desenhados para preservar os dados relativos a pessoas expostas politicamente nos sistemas dos órgãos. Encerra nesta segunda-feira, de 19, prazo para a diplomação dos eleitos neste ano. O diploma é expedido pela Justiça Eleitoral atesta a vitória nas urnas, tornando os eleitos aptos a tomar posse. Sem esse documento, eles não podem assumir o cargo. E atendimento da ouvidoria do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em outubro, teve crescimento de 15% em comparação com o mês anterior. Comparando a novembro de 2020, mês em que se realizaram as eleições municipais, o aumento foi de 13,40%. Naquele período foram recebidas 13 mil demandas. A maior parte delas, em outubro deste ano, se refere à informação, seguida por reclamações e solicitações. Agora com os destaques dos principais jornais brasileiros, iniciando pelo Estadão, temos em principal manchete que o Supremo retoma julgamento sobre orçamento secreto. O placar está 5-4 para derrubar a prática no Congresso Nacional. A decisão terá impacto sobre votação da PEC da transição e relação entre os poderes. Faltam votar os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Agora, com os destaques do Globo, a principal manchete é sobre negociação da PEC da transição, que continua, como já mencionado. A decisão do ministro Gilmar Mendes reduziu a pressão sobre pedido de cargos em troca da aprovação da proposta. A coluna de Lauro Jardim destaca que o Conselho Nacional de Justiça abre processo para investigar juiz Marcelo Bretas. E a coluna de Malu Gaspar destaca que Valdemar tenta contornar a apatia de Jair Bolsonaro, derrotado nas eleições da sua reeleição, e manter direita mobilizada, ele que é o líder do Partido Liberal. E com as últimas agora da Folha de São Paulo, temos que
O mercado vê Selic mais alta em 2024 e aumenta a projeção da inflação para 2023. E sobre política, Aras, sob Lula, tentará buscar imagem de isento e deve virar alvo de bolsonaristas. A Procuradoria-Geral da República diz que não haverá guinada no tratamento ao ocupante do Planalto. Bom, a propósito dessa manchete que você acabou de ler, Letícia, do prazo que termina hoje, o prazo para diplomação dos eleitos no pleito de outubro passado, nós podemos dizer que a diplomação aqui no estado do Ceará foi realizada na última sexta-feira, sem a tradicional festa, o que lamentamos, porque, na verdade, a diplomação é a grande festa da família e dos principais amigos dos candidatos, que tem aquele dia de congraçamento pela grande vitória no pleito de outubro passado. A diplomação do presidente da República é a única diplomação que é feita pelo Tribunal Superior Eleitoral, já havia acontecido na semana passada. O TSE diploma o presidente da República e o vice-presidente. Os tribunais regionais eleitorais diplomam os governadores, os senadores, os deputados federais e os deputados estaduais. Vamos ouvir o que disse aqui o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Inácio Cortez, na solenidade de diplomação dos cearenses. Eu, como presidente, eu até estranhei, assim, que eu pensei que fosse ter mais embates. Mas no Ceará, graças a Deus, e na confiança do cearense, é um povo... O cearense é indomável, mas também é pacato, e isso é muito bom. E tudo deu certo, tudo transcorreu na maior paz. Eu agradeço muito aos senhores, porque não houve embates grandes entre candidatos, entre coisas. Houve aqueles embates que sempre existiram e vão existir, que faz parte do jogo democrático. Democracia é isso. Democracia existe A, B e C, são os partidos. Existem vencidos e vencedores. E nós temos que nos conformar com o resultado. O que a Justiça Eleitoral pode fazer e fez no Ceará, e isto eu sou consciente com o tribunal, com meus servidores, foi lisura. E o pleito, eu acho que os senhores viram que não teve ninguém me questionou nenhuma conduta, nem nada não. Então... Bom, nós ouvimos aí o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, o desembargador Inácio Cortez. De fato, foi um pleito tranquilo, já encerrado logo no primeiro turno, com a eleição do governador e da vice-governadora. Mas, exatamente por isso, é que a solenidade de diplomação deveria ter sido aberta para a confraternização de eleitos, familiares e amigos. O silêncio do presidente Bolsonaro, desde a sua derrota no segundo turno das eleições passadas, no fim de outubro, deu margem a que o deputado bolsonarista Ottoni de Paula dissesse que esse silêncio é um ato de covardia do presidente. É verdade. De fato, nenhum líder pode ficar acovardado, sendo derrotado ou não nas eleições. O liderado não quer ser liderado de quem se acovarda, porque perdeu a eleição, fica escondido. Ele tem que vir para as ruas, comandar o seu grupo e partir para fazer a oposição. Com estas informações e comentários, nós estamos encerrando o nosso programa de hoje, prometendo estar de volta amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!